Olá, heróis e heroínas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishou. Hoje, finalmente, a gente vai seguir com o nosso avanço de temporada de One Punch Man, dessa vez com o episódio 3, nosso terceiro episódio. Pra você que tá completamente perdido e não sabe o que tá acontecendo aqui, qual é essa saga? Bem, a gente tá continuando aqui nos vídeos do canal de onde o anime parou. Os outros dois episódios vão estar aparecendo no link que tá aí na descrição e eu vou deixar a playlist aparecendo no card também. Aí depois desse vídeo, ou talvez antes, você que sabe, você pode conferir se ainda não tiver assistido os episódios anteriores, fechou? Dessa vez a gente vai ver que finalmente o Saitama e o Garou se encontraram. E bem, o que será que pode acontecer? A meta de likes do vídeo de hoje é de 10 mil gosteis. Eu espero muito que vocês possam deixar o seu like aí embaixo pra me ajudar. Eu já conto com você pra deixar o seu gostei aí embaixo e pra se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. Se não for novo, confere aí embaixo se por algum motivo louco o YouTube não te desinscreveu. Eu não sei porquê, mas ele tá fazendo isso. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, então, durante o último episódio da nossa terceira temporada de One Punch Man, bem, o Garou entrou no restaurante, comeu e saiu correndo sem pagar. O Saitama também tava ali e ele tava comendo de boa, foi pagar sua conta e percebeu, ele tava sem carteira. Então ele se aproveitou do desespero de todo mundo tá atrás do Garou que tava saindo após ter comido sem pagar e, bem, ele grita dizendo que é um herói que vai pegar esse cara que comeu e não pagou. Então ele sai correndo atrás do Garou. Saitama então corre e percorre um grande caminho até que finalmente encontra o anti-herói ali. Ele então diz a Garou que isso não se faz, ele não pode comer no restaurante e sair sem pagar. Mas como ele deu a oportunidade dele também sair, bem, então ele vai deixar passar numa boa. Dessa vez passa o Saitama iria embora e o Garou poderia ficar tranquilão. Mas é claro que ele não gostou nada disso. Garou desejava se tornar um monstro, ele queria ser um grande vilão. E por isso ele disse que acabaria com aquele herói que simplesmente chegou ali e ainda disse que iria deixá-lo sair de boa dessa vez. Ninguém poderia falar assim com ele. Garou então fica furioso e pergunta qual o nome daquele herói. E o Saitama diz careca, capa de careca de... eu não lembro direito. E aí o Garou que tava um pouco longe disse que não escutou, mas isso não importa, ele iria levar a cabeça do Saitama. Nesse momento o vilão sai em alta velocidade perseguindo o herói, e é aí que o nosso episódio de hoje começa. Garou finalmente começa a se aproximar cada vez mais de Saitama enquanto diz: não ouse me subestimar, eu sou um monstro de verdade. Ele então finalmente alcança o herói, segura o careca de capa pelos ombros e já estava pronto pra dar um socão. Saitama obviamente fica bem furioso com isso, a gente começa a olhar a expressão dele de raiva olhando pra trás. É nesse instante que a gente vê a cara de desesperado do Saitama. Aí bem, ele dá um socão no Garou que sai voando dali. Saitama tava suando frio dizendo: foi bem, eu sou basicamente o seu cúmplice, mas eu não quero problemas com a lei. Então por isso fica longe de mim e não conta pra ninguém que eu também comi sem pagar. Ele arremessou o grande anti-herói pra muito longe mesmo. A gente só viu o Garou saindo voando dali. O Garou realmente atravessou basicamente todo aquele lugar. E nesse momento o Garou acorda completamente assustado e machucado ali no chão. Ele não tava entendendo nada que tava acontecendo ali. O garotinho que ele sempre salva então aparece ali correndo pra ver se o Garou tava bem. Ele pergunta se aquele homem tava muito ferido. E então começa a dizer: aquele herói careca, ele falou, eu estraguei tudo, e saiu correndo depois disso. Garou então fica completamente confuso, se perguntando: eu perdi? Eu realmente perdi? Como era aquele herói? Eu nem lembro do rosto dele direito. O menino então fica bem assustado dizendo: você não lembra? Talvez tenha batido com a cabeça ou algo assim. Nesse momento então uma voz aparece dizendo: Garou, o que você está fazendo? Nesse instante uma atmosfera sombria e assustadora aparece naquele lugar. Tudo ali fica completamente sinistro. Os vilões mandados pela Gyoru finalmente chegaram ali dizendo que viram tudo. Eles presenciaram Garou perdendo, presenciaram que ele realmente não era como eles, ele não era um monstro de verdade. Mesmo assim eles diziam que era uma pena, eles queriam ele no grupo, mas não sentiram nada de monstruoso vindo dele. Garou realmente era um simples humano. Aquele anti-herói então seca sua boca e pede pro garoto sair correndo e ir pra casa imediatamente. Eles tinham alguns assuntos pra resolver com esses caras ali. Garou então fica em pé e tava prestes a lutar. E é então que a gente vê o garotinho ficando completamente assustado, ele estava morrendo de medo. O pequeno começa a dizer que aquele cara, aquele monstro realmente estava no catálogo, ele não era apenas uma lenda. Garou tava confuso e finalmente ele começa a folhear as páginas e vemos aquele vilão ali. Um monstro chamado de Ceifador Real, aquele que já ceifou várias crianças. Obviamente com essa frase o garoto não tinha como ficar de boa, como ficar feliz ali, e ele começa a gritar completamente desesperado, enquanto o garoto diz: ei, peraí cara, para de chorar, se controla, fica calmo. Aquele vilão então olha pra ele e diz: eu não sabia que o garoto tinha um amiguinho, vai ser um prazer acabar com você também. O garoto então se mostra nem aí pra nada, ele começa a gritar com o vilão dizendo: ei, peraí mesmo, você tem alguma coisa pra falar? Desembucha aí. E aquele monstro então começa a se aproximar calmamente dizendo: ó, me perdoe, não foi a minha intenção fazer ninguém chorar. Eu queria esperar um pouco pra ouvir os seus gritos de agonia primeiro, me perdoe. Os monstros diziam que queriam cortar o garotinho e o Garou também em vários pedaços. Seria muito legal. Ninguém ali seria capaz de salvar o pequeno nessa situação. Isso pra ele era terrível. Garou então se coloca à frente do garoto que estava completamente perdido em medo. O anti-herói estava furioso, só mostrava raiva em seu olhar e estava pronto pra acabar com qualquer inimigo que entrasse em seu caminho. Até mesmo o próprio ceifador percebeu isso. Ele ficou um pouco assustado ao ver o Garou assim. Garou então agora já estava se preparando pra lutar. Aquela batalha épica finalmente
realmente começaria ali. Ele sozinho iria enfrentar 2 monstros da associação. O ceifador então se aproxima cada vez mais, dizendo que a Gyorogyor ordenou que eles ficassem de olho nele, pra saber se ele se juntaria ou não à associação de monstros, se ele seria ou não um companheiro. Mas agora que ele estava mostrando o desejo de lutar, o caçador de heróis com certeza era apenas um humano bizarro, obcecado em querer ser um monstro. Agora o ceifador perguntava a Garou se ele realmente era um monstro de verdade ou não, apenas um louco. Garou nesse momento se ergue, desenfaixa os punhos e está pronto pra lutar. Ele diz que os monstros estão com esse papo arrogante e isso não interessa pra ele. O ceifador então diz que está muito desapontado com essa quantidade de misericórdia que o Garou tem. Por que ele não tenta matar logo essa criancinha? Ela só seria um empecilho pra ele e na verdade não deveria significar nada. Os monstros seguem dizendo que eles são criaturas que abandonam sua identidade humana. Eles são seres que cortam um laço com o mundo humano em si. Eles seguem dizendo que viram Garou resgatar essa criança e não podem aceitar algo assim. Ele precisa matá-la imediatamente, só assim ele pode ser um monstro de verdade. Aqueles monstros seguem dizendo que se ele realmente quiser ser um membro da associação de monstros e ganhar toda a sua confiança, ele precisa se esforçar para abandonar essa sua identidade humana. O ceifador então ergue suas espadas, dizendo que eles não precisam de ninguém que se doe ao máximo. O objetivo de sua organização é dominar a sociedade humana. Eles ainda seguem tentando deixar o Garou pra baixo, dizendo que além do mais ele acabou de perder pra um herói que não tinha expressão nenhuma. Mesmo sendo descuidado pra ser um acréscimo na batalha, isso não parece nada bom. Ele precisa dar tudo de si pra ser um monstro e acabar com qualquer um. Garou então fica mais furioso ainda. Ele olha pro moleque e diz: "Ei criança, eu já disse, você tem que ir pra casa agora." O garotinho estava chorando, ele estava em desespero, dizendo que os seus pés não conseguiam se mexer, ele estava tremendo de tanto medo, ele não conseguia sair dali. E o Garou então fica completamente furioso, ele começa a gritar com ela, mandando que vá embora imediatamente. O anti-herói então olha pra trás dizendo: "Se você não consegue se levantar sozinho, não esperem que outras pessoas vão ajudá-lo. Ninguém vai te salvar, ninguém vai ficar te protegendo." E é nesse instante que o ceifador tenta o matar imediatamente. Ele salta tentando acabar com o pequeno Tariu. Garou então em um só instante consegue se virar e segurar aquela lâmina com as mãos nuas. Sem dificuldade nenhuma ele parou aquela espada. O ceifador fica completamente surpreso e assustado também, e logo em seguida Garou já tava contra-atacando. Ele dá um chute direto arremessando aquele vilão pra muito longe mesmo. O ceifador voa pra trás, mas ele realmente consegue usar suas espadas pra cair de pé. É nesse instante que ele parece perceber algo sobre o Garou, e é nesse instante também que o garotinho começa a fugir. O ceifador então começa a olhar suas lâminas e diz: "Você realmente escolheu ser o nosso inimigo, não é?" Os monstros ali estavam desapontados, dizendo que o tão falado caçador de heróis é incapaz de matar um único humano. Eles dizem que, como esperado, o Garou não passava da escória humana. Nesse momento a grande luta está prestes a começar, mas a gente vai pra um cenário completamente diferente. Vamos pra associação de monstros. Phoenix Man chega na sala da Gyorogyor dizendo: "Com licença, eu tenho uma perguntinha pra fazer." E o Gyorogyor ali deitado começa a dizer: "Eu não gosto muito de ser interrompido quando estou meditando. Fala aí, o que é que você quer?" Phoenix Man então fica curioso, perguntando por que o ceifador real e o deus inseto foram atrás do Garou. Ele questiona o fato de não ter necessidade nenhuma de mandar 2 combatentes de alto nível apenas pra ficar de olho. Isso não era necessário. E Yoro calmamente então responde: "Por quê? Como assim? Talvez eles sejam de grande ajuda. Quem sabe, talvez eles até mesmo gostem do Garou e ensinem pra ele passo a passo como matar um herói." Phoenix Man então olha pra Gyorogyor e diz: "Ah, chega de papo furado. Sério, você realmente não pode esperar que esses dois sigam ordem. Eles poderiam matar o Garou por puro capricho, eles não obedecem ninguém. Especialmente o ceifador. Ele é um psicopata e seu único objetivo é matar por puro prazer. Mesmo os outros monstros daqui não querem ficar perto dele, afinal ele mata até mesmo os monstros numa boa." Gyorogyor então começa a dizer: "Certo, tudo bem. O encontro com o ceifador real irá o estimular e também facilitará que ele cresça ainda mais." Phoenix Man fica confuso e se pergunta: "Crescer? Como assim?" Gyorogyor responde que pra alguém tão indeciso quanto o Garou, isso também é um teste. Primeiro, ele precisa ser muito mais devastado, tanto fisicamente quanto mentalmente. Ele precisa passar por algumas mudanças. Essas mudanças que eles verão em Garou depois que ele tiver uma experiência em primeira mão com um monstro, eu realmente mal posso esperar. Isso vai ser lindo." Phoenix Man então fica confuso e se pergunta: "Gyoro, o que você realmente quer? O que você pretende fazer? Pra qual fim você está usando o Garou?" E Gyorogyor então responde: "Pra qual fim? Você perguntou?" "Nada em particular, eu estou apenas curioso." Gyorogyor então calmamente pergunta: "Ei Phoenix Man, de onde você acha que o Orochi veio?" Phoenix Man então diz que não sabe, talvez ele seja algum tipo de ser antigo ou algo assim. E Gyorogyor se perde em dar risada dizendo: "Ah, na verdade Orochi-sama era apenas um humano, assim como o Garou é." Gyorogyor então explica que ele, Orochi, é o último ser criado depois de inúmeras falhas e sacrifícios. Ele, essa criação, é perfeitamente digno de receber o apelido de Rei dos Monstros. Gyorogyor então abre seus olhos, fica completamente feliz e talvez orgulhoso enquanto diz: "Eu mesmo criei Orochi-sama." Nesse momento a gente vai pra um outro lugar diferente, a gente volta pro meio da cidade. Agora quem vemos ali é o Zumbi Man. Ele diz que investigou os arredores da cidade e bloqueou todas as saídas traseiras. Ninguém havia entrado ou
saído desses locais nas últimas horas. Os outros membros estão fora nesse momento? Isso significa que essa é uma outra oportunidade perfeita. O centro de comando da Associação dos Monstros deve estar em uma sala de observação mais pra dentro. Ele diz que pessoas estranhas com históricos questionáveis se mudaram pra ali recentemente. Além disso, tinha transportes fretados de grande quantidade de equipamento e de um pó misterioso apareceram ali. Todas essas informações que ele reuniu coincidem perfeitamente com as suas previsões, não tem erro. Ele vai acabar com a organização mais maligna da história, que tentou se livrar dos humanos e reconstruir o mundo. Ele então vai atrás diretamente dessas pessoas, ele quer pegar diretamente o chefe. E agora ele sabia exatamente onde procurar. As pessoas que ele iria pegar agora são os culpados de tudo. Por trás de tudo, apenas uma associação existia ali. E não tinha como ele estar enganado. Nesse momento ele chuta a porta, vai entrando e diz: a sua operação termina hoje, Casa da Evolução. Eu agora me chamo Zumbiman, o herói que não pode ser morto. Mas pra vocês eu posso hoje me apresentar como experimento número 66. Nesse instante também a gente escuta uma voz dizendo: ah, por um momento você me assustou. Eu não fazia ideia de que o Zumbiman, o famoso herói de classe S, fosse um antigo experimento da Casa da Evolução. Falando nisso, você deixou uma impressão e tanto em Experimento 66. O único experimento de sucesso em minha pesquisa de mortos-vivos. Vocês destruíram a instalação de pesquisas antes de desaparecer. Você foi um experimento excelente, não foi? Aquele era o Dr. Janus e ele estava ali. Zumbiman queria sua vingança, ele queria acabar com o seu passado e destruir tudo que já havia feito e tudo que passou. Então ele se pergunta quem destruiu a Casa da Evolução, quem precisou destruir aquilo. Ele estava ali segurando um machado e pronto para acabar com o Dr. Janus, que começa a responder: foi aquele homem que surgiu do nada. A gente presenciou um poder nele além da evolução artificial. A minha pesquisa se foi completamente destruída. Foi isso que eu pensei naquele tempo, mas aquele cara, ele simplesmente quebrou o seu limitador. Zumbiman começou a se perguntar então o que era isso e o Dr. Janus continua explicando: não importa o quanto você se esforce, todas as criaturas possuem um limitador para o seu crescimento que não pode ser ultrapassado. Caso isso realmente seja possível, um poder esmagador torna-se insuportável e causa problemas para o seu próprio hospedeiro. Nesse caso, isso se tornaria um monstro sem consciência e completamente enlouquecido. E é nesse instante que a gente volta pro Garou e vê ele continuando lutando ali. Aparentemente ele está cada vez mais quebrando seu limitador e pode talvez conseguir o poder de um monstro. A gente vai ver o que vai acontecer no próximo episódio da nossa série. Eu espero muito que vocês tenham curtido o de hoje. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui. Eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço e tchau!